Bom, agora nós vamos entrar nas faces cardíacas, né? Entendam que faces são paredes, ou seja, para onde que esse coração ele está voltado. Então, de uma forma geral, o coração ele tem três faces. Uma face que é anterior, que é aquela que está voltada para frente, que a gente está vendo é a do meio, tá? Uma face diafragmática, que é a que repousa sobre o diafragma, e uma face, lógico, posterior, voltada para o mediastino posterior. Eu estou fazendo uma visão geral das faces, tem alguns autores que consideram outras faces. Aqui eu estou colocando somente três, as principais faces cardíacas. Então, a gente observa que essas faces são importantes para a gente identificar as estruturas que estão presentes, ou para onde o coração está voltado, tá? Então, é só um detalhe importante, né? Na face anterior, por exemplo, nós conseguimos observar, quando identificamos na imagem à esquerda, né, a face anterior, a gente observa, por exemplo, lá, os dois ventrículos, ó, o ventrículo direito, maior parte do ventrículo direito, maior parte do ventrículo maior parte do direito e menor parte do esquerdo. Nós temos alguns vasos da base lá em cima, observamos a veia cava superior, conseguimos observar a artéria aorta, a artéria do tronco pulmonar, conseguimos observar grande parte da aurícula direita, né, e uma pequena parte da aurícula esquerda. Lógico, dá para a gente observar na face anterior tanto a base quanto o ápice do coração. Já na diafragmática, a gente consegue observar a parte inferior do coração, é aquela que repousa sobre o diafragma. A gente consegue observar que grande parte dessa é onde repousam os ventrículos. Os ventrículos repousam sobre o diafragma, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. E na imagem posterior, nós observamos outras partes, ou seja, por exemplo, observamos a maior parte do ventrículo esquerdo, em menor parte do ventrículo direito. Dentre os vasos da base posteriormente, é importante a gente conseguir observar as quatro veias pulmonares. Posteriormente, a visão das veias pulmonares são privilegiadas quando observamos elas numa visão posterior. E as quatro veias pulmonares chegando automaticamente no átrio esquerda. Então a gente consegue observar o átrio esquerdo com as quatro veias pulmonares, isso numa visão posterior do coração. Então aí nós temos a visão anterior, ó, conforme a gente observou, né? É a visão na face diafragmática, ó, repouso dos ventrículos, e a face posterior. Imagem boa para a gente observar. Tá? Bom, posteriormente, ao identificar essas faces cardíacas, nós vamos observar que o coração ele não fica solto dentro da caixa torácica, né? O coração ele fica preso dentro da caixa torácica por um tecido conjuntivo fibroso e seroso chamado de pericárdio parietal. Quando a gente observa na imagem aí direita um tecido que envolve externamente o coração, ele está em azul, externamente é o tecido que está em azul, certo? Lógico que nós temos um em azul também internamente, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando do externo. Nós chamamos esse tecido de pericárdio parietal. Pericárdio parietal ele é responsável por produzir um líquido seroso que facilita o movimento do coração dentro da caixa torácica, né? E esse pericárdio parietal, como ele diz, ele serve para separar o coração dos outros órgãos, né? Ele separa o coração dos pulmões, de qualquer outro órgão. Ele deixa o coração específico dentro de uma estrutura. Então, o pericárdio parietal, ele não faz parte do coração, ele apenas envolve, ele forma uma proteção externa do coração, importante para que o coração não tenha vínculos com outros órgãos específicos, certo? Assim, outros órgãos que eu falo de contato, mas lógico, o coração tem relação com todos os outros órgãos do corpo humano, não tem como fugir disso. Aí, reforçando a imagem, né? Esse folheto externo do coração, olha lá, esse folheto pericárdico que envolve externamente
o coração, folheto importante, de envolvimento, de proteção, de acolhimento desse importante órgão do sistema circulatório. E aí nós entramos já diretamente para o coração, ou seja, quando estudamos o coração, nós observamos que de fora para dentro, o coração ele é dividido em 3 diferentes estruturas, tá? A camada mais externa, que ela é chamada de pericárdio parietal, tá? O pericárdio parietal é importante, de envolvimento, né, do lado de fora, mas quando eu chego no meu coração em si, a primeira lâmina cardíaca, aquela que nós tiramos o pericárdio parietal e observamos, é o pericárdio visceral. Pericárdio visceral ou epicárdio. Ele tem uma camada gordurosa pelo lado de fora, e eu vou mostrar posteriormente nos outros slides esse epicárdio visceral. Esse sim, esse faz parte do músculo cardíaco, do coração. No meio, nós temos o grande músculo cardíaco, né, o grande sincício cardíaco, é o que demonstra o maior quantitativo de tecido no coração, e internamente nós temos uma parede que reveste internamente as cavidades cardíacas, que recebem o nome de endocárdio. Então nós temos um tecido específico dentro das cavidades cardíacas que recebe o nome de endocárdio. Vou falar melhor deles, cada um deles separadamente. Certo? Então aí, conforme eu falei com vocês, nós temos o pericárdio visceral ou epicárdio, né? Então é a primeira camada do coração, tá? Nessa camada ela também tem uma membrana serosa que produz o líquido pericárdio. Então, tanto o pericárdio parietal quanto o pericárdio visceral, eles secretam esse líquido importante. Esse líquido fica num espaço que fica localizado entre os 2 pericárdios. Então, imagine que a minha mão aqui, vocês estão vendo, ó, o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. E no meio eu tenho um líquido chamado de líquido pericárdio. Esse líquido é importante porque quando o coração ele contrai, há um movimento do visceral em relação ao parietal. Então esse líquido ele favorece o deslizamento desse pericárdio. Então, quando há afecções ou inflamações nessas estruturas, dá-se o nome de pericardite, né? Pericardite é um processo inflamatório infeccioso que está relacionado às estruturas relacionadas ao pericárdio. Ou quando esse líquido aumenta demais, nós vamos ter o edema de pericárdio, né? O derrame pericárdico, há um aumento no volume desse líquido que fica entre os 2 pericárdios. E esse pericárdio é importante, além de facilitar, além de produzir esse líquido seroso, ele é importante porque ele serve para fixar capilares sanguíneos, ele serve para fixar linfáticos, fibras nervosas. Então é um tecido importante de fixação dos vasos sanguíneos, né? Dos linfáticos e das fibras nervosas que estão relacionadas ao músculo cardíaco. Então essa é a primeira parede cardíaca. A segunda parede é aquela mais importante de todas, que é o miocárdio, né? Lembramos que o miocárdio é um músculo estriado cardíaco involuntário, controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então o coração ele tem um músculo involuntário que é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo. E o miocárdio corresponde à maior parede, tanto dos átrios quanto dos ventrículos, apesar que nos átrios o miocárdio é muito mais fininho, tem muito menos espessura. Já os ventrículos, a sua espessura é muito maior. Isso vai ficar claro quando a gente for falar de ciclo cardíaco. Nossa próxima aula é sobre ciclo cardíaco. Quando eu falo sobre ciclo cardíaco, eu explico que praticamente os átrios não fazem muita força, não realizam muita força para ejetar sangue para os ventrículos, diferentemente dos ventrículos. Esses sim, esses têm que produzir uma força mecânica de contração importante, principalmente para ejetar esse sangue no interior dos ventrículos. Por isso que o miocárdio, conforme a gente observa aí, ó, nessa figura à direita, né, nós temos um corte transversal
que foi feito nesse músculo cardíaco, e esse corte transversal, ele permite que a gente consiga observar o miocárdio, né? O miocárdio, o mais fininho das câmaras ventriculares, corresponde ao do ventrículo direito, e o mais espesso corresponde ao miocárdio do ventrículo esquerdo, né? Eu não posso deixar de lembrar, daqui a pouquinho vou falar, que ainda tem outros tecidos que estão relacionados a esse miocárdio, mas que posteriormente a gente aborda separadamente. Então aí nós temos a configuração morfológica das fibras musculares cardíacas. Percebem que elas são dispostas em várias direções, e essas direções permitem uma força de compressão mecânica diferente de outros músculos, né? É como se fosse uma força que apertasse o interior das cavidades cardíacas, expulsando o sangue do seu interior. Fascinante a disposição das fibras musculares cardíacas em relação ao coração, né? E aí nós temos a terceira camada do coração, que ela recebe o nome de endocárdio. Ou seja, endocárdio, ele fica localizado dentro do coração, dentro do interior do coração, e é a parede que determina o espaço chamado de câmaras cardíacas, né? O endocárdio dos átrios, ele tem algumas diferenças do endocárdio dos ventrículos. O endocárdio dos átrios, ele é um pouco mais liso, né? Ele é um pouco mais sem muitos detalhes, mas nós podemos observar, principalmente no átrio direito, a presença de uma musculatura do endocárdio, chamada de músculos pectíneos. Os músculos pectinizados são músculos, parece que são cordas, que ficam localizados no interior dos átrios. São músculos que são importantes até para a gente diferenciar átrio direito e átrio esquerdo. Já dentro dos ventrículos nós temos um tecido muscular especializado, junto com um tecido conjuntivo, chamado de trabéculas cárneas. É um músculo trabecular, é uma estrutura trabecular que forma pequenas trabéculas ou redes. É quase parecido lá com o nosso osso esponjoso. E preso a essas trabéculas cárneas, nós temos músculos papilares, que são músculos importantes para o movimento de válvulas cardíacas, chamadas de válvulas atrioventriculares, mas que eu explico posteriormente quando for abordar diretamente as válvulas cardíacas. Então aí nós temos numa imagem o interior das cavidades cardíacas, em que nós podemos identificar o endocárdio, ou seja, o endocárdio só é visto quando abrimos as câmaras cardíacas.